Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a matriz energética brasileira, tá? A matriz de oferta de energia elétrica. Então, a matriz energética brasileira contempla todos os tipos de energia, né? Então, de energia capaz de gerar trabalho. Mas aí depois a gente vai falar especificamente sobre a matriz energética, olhando para energia elétrica, tá? Olhando o sistema integrado nacional. Depois sobre alguns dados sobre os geração, sobre a geração de autoprodutores, potências instaladas, linhas de transmissão, depois um pouco sobre o acesso à energia elétrica. Vamos falar um pouco sobre os leilões de energia. Falando em energia, falar um pouco da oferta de petróleo, de gás natural, a instalação, porque o petróleo, o gás natural, todos eles são produtos, são insumos necessários para a geração de energia. Tá? Depois vamos falar um pouco sobre as reservas, bioenergia, sobre os consumidores, né? Os maiores consumidores de energia. Tá? Então esse é mais ou menos o que a gente pretende discutir hoje. Tá? Hoje a gente vai fazer uma discussão sobre qual que é o estado energético brasileiro, olhando a evolução do ano de 2018 para o ano de 2019. Né? Então, a gente vai fazer um estudo aí olhando essa evolução de 18 para 19. Tá? A aula que vem, a gente tenta olhar isso de forma um pouco mais ampla, tá? Olhando aí qual que seriam as previsões até 2000 e, sei lá, 2029, tá? Porque é assim que funciona o sistema energético brasileiro. Né? A gente nunca pensa em energia, não só no Brasil, como no mundo, de um ano para o outro, ou de um dia para o outro, né? De um mês para o outro. A gente sempre tem que pensar isso a longo prazo, porque todas as estruturas, o planejamento é feito a longo prazo, tá? Então tudo isso precisa ser estudado, precisa olhar aí as curvas de crescimento, as curvas de consumo, né? E a capacidade instalada e a capacidade necessária para que seja feito o planejamento aí a longo prazo. Bom, só como forma para introdutória, né? Nossa matriz energética do ano 2018 para o ano 2009, houve um aumento de 1,4% na capacidade energética do Brasil, tá? Então, como funciona? Normalmente a produção de energia e o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, eles estão intimamente ligados, tá? Então, demanda de energia cresce do ano 2018 para o ano 2019 um pouquinho mais que o PIB. Tá? Então, a oferta de energia interna, que a gente vai abreviar por OIE, tá? De 2019 foi de 294 milhões, e aqui vai começar as siglas, né? Então, é meio que uma sopa de letrinhas, mas a gente vai tentando colocar aí ao longo da aula, tá? Toda vez que a gente falar em TEP, né, ou TEP, né, são toneladas de petróleo equivalente, ou o múltiplo disso que é megatoneladas de petróleo equivalente. Tá? Então, quando a gente fala em energia, a gente sempre fala em energia comparada com a energia de um barril de petróleo, do petróleo equivalente. Tá? Então, é, no ano de 2019, nós tivemos aí 294 milhões, né, de TEP equivalente, né, de toneladas de petróleo equivalente, mostrando um aumento aí de 1,4% em relação a 2018. Tá? E se a gente for comparar isso um pouco mais a longo prazo, né, a gente tem um recuo de 3,8%, né, na produção de energia, né, em relação a 2014. 2014 é um ano sim, de referência, né, porque 2014 nós tivemos aí um recorde, né, na oferta interna de energia, que foi de 305 milhões de toneladas equivalentes de petróleo, né? Megatep, tá? Bom, a taxa positiva é um pouco superior ao PIB, tá? 1,5%. Isso é bom,
né? Isso é bom, né? Apesar que o PIB mostra o quanto o país tem de riqueza também, né? Então, ter um PIB de 1,1 talvez não seja tão bom para o Brasil, mas você ter energia disponível mostra a capacidade de crescimento, tá? Muito bem. Vamos lá. É, o que- na nossa oferta interna de energia, nós temos aí a seguinte estrutura. Então vamos lá. Nas fontes, nós vamos separar as fontes aí em fontes não renováveis e fontes renováveis, tá? Na nossa oferta interna de energia. Então, quais são as fontes não renováveis? Nós temos aí o petróleo e seus derivados, o gás natural, o carvão mineral, o urânio, né, e outras, né, que são as mais variadas. Tá? E as renováveis são a hidráulica, né, a eletricidade, lenha, carvão vegetal, derivados de cana-de-açúcar e outras menores. Então, se a gente for olhar aí nas não renováveis, nós tivemos aí, ó, de 2018 para 2019, um aumento de 0,3% nas não renováveis, global. Então, de fontes não renováveis, a oferta interna de energia. Essa oferta interna de energia, ela contempla toda a energia que é produzida, mas toda energia que é perdida no transporte, né? E toda energia que fica no armazenamento, tá? Então é como se fosse é, a energia bruta, né? Vamos dizer assim, o valor bruto da energia que nós temos, tá? É, Depois a gente tem uma outra unidade que trata só da energia que efetivamente é usada no produto final, tá? Então a oferta interna de energia aumentou para as fontes não renováveis em 0,3%, tá? E para as fontes renováveis aumentou em 2,8%. Então, se a gente for abrir um pouco mais a fundo nas não renováveis, nós vemos aí que o petróleo e seus derivados houve um aumento de 1,4% de 2018 para 2019, indicando um crescimento aí na oferta interna desses derivados e do produto de petróleo. Tá? O gás natural praticamente ficou instável. Tá? O carvão mineral e seus derivados, aí teve um recuo. Tá? E depois a gente vai ver que esse recuo tem muito a ver com a desaceleração da produção, da produção industrial. Tá? A gente vai ver que está intimamente ligado aí com a produção industrial. Tá? No caso de urânio e derivados, né, que são a energia aí das usinas nucleares, aí, ficou instável, né, não houve mudança. E outras fontes houve um recuo de 3,7%. Nas energias renováveis, né, a eletricidade, a geração hidráulica, né, de eletricidade teve um recuo de 0,3%. Tá? Uma parcela um pouco menor. Né? A lenha e o carvão vegetal, um aumento aí de 0,8, tá? Os derivados de cana-de-açúcar, aí sim mostra aí um grande aumento aí, né? De 5,5% e outras fontes renováveis 4,4%. Depois a gente vai ver que essas outras fontes aqui tá bem intimamente ligada aí com as energias eólica, solar e tudo mais, tá? Muito bem. Se a gente for olhar aqui um gráfico, então aumentar um pouquinho aqui, ó, se a gente fizer uma comparação aqui, ó, de fontes não renováveis, tá? Que é o que está aqui à esquerda, tá? E do lado direito as fontes renováveis. Então a gente vai ver aqui no nosso gráfico de pizza aqui, que nas fontes renováveis a parcela de óleo é de 63%. Tá? Então, a composição das nossas fontes não renováveis é, na maior parte, de óleo. Tá? Depois, uma outra parcela grande também, de 22%, é de gás. Tá? Depois, seguido do carvão, e aí vai nuclear, né, e gás industrial. Do outro lado, nós temos aí que nas renováveis, a grande parcela da nossa oferta interna de energia vem do etanol e do bagaço.
tá? Com 39% da pizza aqui, tá? Do gráfico da pizza, tá? Depois nós temos aí a hidráulica, né? A hídrica, que é de 26%, e depois a lenha e carvão vegetal com 19%. Aí depois o restante divide aí entre eólica, solar, biodiesel e outros. Depois juntando esses dois aqui no centro, tá? Nós temos aí o total da oferta interna de energia. Então a gente vê aqui que o nosso total, que é de 294 milhões de toneladas de petróleo equivalente, tá? Nós temos aí 53% de não renováveis, tá? E 46% de renováveis. Olha, esse valor de 46% é aí um recorde mundial, uma supremacia, tá? Na proporção de energias renováveis na matriz energética, tá? Então, se a gente for comparar o Brasil com o mundo, né, nós temos aí na nossa matriz 46% de oferta interna de energia sendo renovável. E no mundo, nós temos somente 14%. Tá? Isso olhando para 2019, tá? Se nós formos fizer um olhar aqui para esse grupo de países aqui que formam o OCDE, né? Que é o grupo dos países ricos aí, né? Que são os bambambam, eles têm na verdade só 10,8% da matriz energética da oferta interna de energia sendo renováveis, tá? Então nesse ponto a gente está em relação ao mundo a gente está bem, mas isso porque a gente sempre teve muito forte a energia hidráulica e depois houve um crescimento muito forte, né, do uso da biomassa, né, do etanol e do bagaço, tá? Muito bem. É... No comércio externo, vamos lá. Em 2018, nós tivemos aí um recuo, né, no comércio externo de energia, quer dizer, o quanto o Brasil comercializa dessa energia, dessa oferta interna de energia com o mundo, né? Então, reparem que a gente tem aí um, uma queda, né, da nossa oferta de energia externa dos anos anteriores para 2018 e depois de 2018 para 2019. Então, tem uma forte alta no segundo ano de superávit de energia interna. Então, quer dizer, o Brasil deixa de importar energia, né, nas mais variadas formas, anos seguido de ano, tá? Então a nossa dependência externa de energia está diminuindo, tá? Então em 2019 o Brasil aumentou ainda mais o superávit de energia com a produção primária superando a demanda total do consumo, tá? Que na verdade consumos e perdas setoriais, tá? Então esse superávit foi de 4,9, tá? O primeiro superávit ocorreu em 2018 em 1,4%. Tá? Então esses dados são importantes em se tratando de energia, né, que mostra que a gente está caminhando para uma independência, né, de energia, e isso é bom, tá? Isso é bom porque a gente fica menos susceptível aí às variações mundiais. Tá? Se a gente for abrir um pouquinho mais aí a tabela, né, de dependência externa de energia, a gente vê que a nossa dependência ainda é fortemente ligada aos derivados de petróleo, tá? Então a gente está muito dependente ainda dos derivados de petróleo, tá? A gente tem que importar ainda muito derivado de petróleo. Aí depois a gente tem superávit em gás natural, em carvão mineral e em energia, tá? A nossa dependência maior aí
é justamente no petróleo e nos derivados, né? Muito mais nos derivados de petróleo, tá? Muito bem. Agora, olhando a nossa matriz elétrica, tá? Uma coisa é a matriz energética, outra agora é a matriz elétrica, são coisas diferentes, tá? Então, só para produção de energia. Então, vamos lá. Tem um destaque aqui, e o primeiro destaque é que a energia eólica teve expansão de 15,5% em 2019, tá? Então, houve um aumento de 7,5 terawatt-hora de energia. Então, eu volto a frisar para vocês, quando for aparecendo as unidades, as grandezas e os termos novos, eu vou fazer sempre um adendo aí, né? Só lembrando que quando a gente fala de energia, é sempre dado em watt-hora, tá? Watt-hora, não é só watts, não, é watt-hora. Então, e depois tem os múltiplos, mega, tera, né, giga e todos os outros múltiplos. Então, houve um aumento na produção de energia elétrica, tá, em 2019 de 15,5% na energia vindo de fonte eólica, tá, na nossa instalação eólica. Então a gente aumentou em quanto? Aumentou em 7,5 terawatts hora de energia. Então se a gente for olhar aí, de 2018 a gente tinha aí 48 tera, né, foi para 19,56. Então, a oferta interna de energia elétrica, que aí a sigla é OIEE, ficou em 651 terawatt-hora, montante 2,3 superior a 2018. Tá? O destaque aí está para a energia eólica. Tá? Bom, vamos olhar aqui a tabelinha da nossa oferta interna de energia elétrica. Então nós temos lá que agora abrindo aí a nossa oferta interna de energia, aí a gente tem aqui as várias fontes de energia, fontes de energia elétrica, tá? Hidráulica, bagaço de cana, eólica, solar, outras fontes renováveis, óleo, gás natural, carvão, nuclear, outras fontes não renováveis e importação. Então vamos lá. A hidráulica. A hidráulica teve aí um aumento de 2,3% de 2018 para 2019, tá? O bagaço de cana de 3,9%. E aí, vamos lá, eólica teve um aumento de 15,5%, tá? E a solar de 92%. Então, de um ano para o outro, a energia solar explodiu, né? De 2018 para 2019, houve um aumento na oferta interna de energia elétrica, advindo de fontes de energia solar, de 92%. Tá? Agora, a gente tem que olhar o seguinte, como é o valor em porcentagem, né, em valores específicos, em gigawatt-hora, é lógico que a eólica, apesar de ter subido só 15,5%, ela é muito mais preponderante do que a solar, tá? Porque os valores de produção dela são muito maiores, tá? Mas a produção solar está aumentando muito, 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 tá? E isso tem várias implicações na economia, na oferta de empregos e tudo mais. Tá? As outras fontes renováveis, aí houve um recuo, tá? Não foram muito eficazes aí no aumento, tá? Na participação nesse aumento da oferta interna de energia elétrica. Depois, nós temos aí o óleo teve um recuo, então quer dizer, o uso de óleo para a produção de energia elétrica teve um recuo aí de 25%, tá? O gás natural ainda continua aumentando em 10,7%, tá? O carvão um aumento de 7,9%, a nuclear um aumentozinho aí de 2,9%, tá? Outras fontes renováveis aí mostram o recuo, né? E a importação de energia elétrica, nós tivemos aí um recuo de 28,7%. Tá? Então, como a gente vai ficando
quando a gente vai ficando na oferta interna de energia, a gente começa a ter superávit, a gente começa a abrir mão de importar energia, inclusive energia elétrica, tá? Então vamos lá. Aqui o destaque está no bagaço, tá? O excedente de eletricidade para o mercado foi de 1,4 terawatt-hora. Então, se a gente for olhar aqui a comparação em relação a 2018, né, a gente teve aqui um aumento de 1,4 terawatt-hora, né, uma expansão de 6,7%, né, só baseado no bagaço, né? O bagaço voltando aqui, ó, tá? O bagaço de cana, né? Ele teve aí na matriz de energia elétrica, ele teve um aumento de 3,9%, tá? Então, e ele cresceu 6,7% em relação ao ano 2018, tá? Um outro destaque é que está aqui, ó, em 2019 as fontes renováveis ficaram com 83% da participação da matriz interna de energia elétrica. Tá? Então as nossas fontes renováveis aumentaram sua participação para 83%. Tá? Muito bem. Aí se a gente for olhar aqui o nosso gráfico de pizza para a nossa oferta interna de energia elétrica, tá? Então falando da oferta interna de energia elétrica, nós temos aí, da mesma forma, vamos dividir aqui em não renováveis do lado esquerdo, renováveis do lado direito. Tá? E no centro o resumão. Então fica lá. Do lado esquerdo, nós temos aí que a nossa produção de energia está baseada em 54% em gás, tá? No caso das não renováveis, tá? 13% no carvão, aí depois vem as usinas termonucleares com 14,5%, o gás industrial e o óleo. Tá? Então a maior parcela aqui está no gás em 54,5%, tá? Nas não renováveis. Depois, do lado das renováveis, a nossa matriz interna de energia elétrica ela é fortemente baseada na hidráulica. Tá? Então, 78% da nossa matriz interna de energia elétrica está baseado em hidráulica. Aí depois tem o restante, né, os outros menos aí de 25%, que são, primeiro, a eólica, uma grande parcela da eólica, de 10,4%, aí depois o bagaço, né, que está crescendo aí, mas ainda participa com 6,8%. Depois nós temos as outras fontes renováveis, com 3,3%, e a solar, que está crescendo muito, tá? Mas ainda tem uma parcela muito pequena, porque apesar dela crescer muito, mas a parcela em watt-hora é muito pequena na matriz. Tá? Então, dos 7,5 terawatt-hora de expansão total de geração eólica de 2019, a Bahia contribuiu com 5,6. Então, se a gente for olhar aqui uma matrizinha, aqui, ó, uma tabelinha, olhando aí para os estados, né, a gente vê que o Nordeste tem uma grande parcela, tá? A gente tem muita produção eólica no Nordeste, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e tudo mais. Depois vem um pouco para o Sul, tá? Para o Nordeste e tal, e o estado de São Paulo praticamente não tem, não entra nessa tabelinha. A gente não tem aí geradores eólicos no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, a gente está muito ligado à energia hidráulica, tá? E agora, futuramente, com as energias solares, vão ter bastante crescimento. Então a gente vê que o maior produtor aí é o Ceará, tá? Que produz aí em unidades de energia, tá? Chegou a produzir aqui em 2019 6 gigawatt-hora de energia baseada na energia eólica, tá?
Bom, a gente tem que olhar também que a gente tem um sistema interligado, tá? Quando a gente fala aqui SN, né, Sistema Interligado Nacional, tá? É, a gente tem no Sistema Interligado Nacional, ele tem as fontes geradoras é, públicas e também tem as particulares, tá? Então a gente tem muito, agora a gente está aumentando muito a questão os autoprodutores, chamado de autoprodutores cativos. Apresenta a participação dos isolados e no autoprodutor cativo. Então se a gente for olhar para a energia elétrica, nós temos aqui, ó, a energia hidráulica do sistema interligado, tá? Nós temos aí 71% é de energia hidráulica em 2019 e 3,2% de sistemas isolados, tá? Então a gente tem lá, por exemplo, usinas hidrelétricas que participam do sistema integrado de energia, tá? Então, por exemplo, sei lá, a usina de Piraju participa do sistema interligado, a usina da Barra também, a usina de Três Irmãos, né? Todas essas participam do sistema interligado, então elas compõem aí na nossa matriz de oferta de energia elétrica com 71%, tá? Aí depois, na nossa matriz, a gente tem também de 3,2% são desolados, né? São a energia elétrica que está sendo gerada, mas são sistemas que não são interligados. Então são usinas que são dedicadas, para um único cliente consumidor, tá? E depois nós temos aí 5,7 de cativo, que são os geradores, os autogeradores, né? Os geradores, o pessoal que gera para consumo, somente para consumo próprio, tá? Então, aí isso tudo compõe o nosso sistema hidráulico de geração de energia elétrica, que no Brasil, né, tem um total aí de 64% da nossa matriz, tá? Bom, se a gente abrir um pouco mais a questão a gente tem uma parcela dessa energia que é importada, tá? Essa parcela importada grandemente vem, por exemplo, da Itaipu, né? Porque a gente tem aí um contrato de compra de energia, tá? E isso participa aí na nossa matriz em 3,8%. Depois, olhando aí as térmicas, tá? Nós temos aí as que usam combustível fóssil e as que usam renováveis. Então, se a gente for olhar as que usam combustível fóssil, na nossa matriz de energia elétrica, nós temos aí elas participam com 14,5% e as renováveis com 8,5%. Desculpa. Bom, e por fim, nós temos aí a nuclear, né, que participa com 2,5%, a eólica com 8,6% e a solar com 1,2%. Tá? Então isso aqui é abrindo um pouco mais a nossa oferta de energia, olhando as fontes aí. Tá? Muito bem. Falando um pouco só sobre os autoprodutores, né? Então nós temos aí na tabela 6 que mostra a geração total dos autoprodutores em 2019. Até a segunda metade da década de 90, a autoprodução de energia elétrica era quase nula, né? E o que tinha era destinado para o consumo próprio. Agora, os autoprodutores, eles conseguem, além de gerar para consumo próprio, conseguem injetar essa energia na rede. Então, por exemplo, uma usina de açúcar e álcool, ela vai pegar o seu bagaço de cana, vai produzir energia, né, de forma geral, energia para tocar caldeiro e tudo mais, vai produzir e vai pegar uma parte dessa biomassa e produzir energia elétrica. E essa energia elétrica ela pode injetar no sistema integrado nacional. Tá? Então, são os autoprodutores que são capazes de fazer isso. Além das usinas, hoje a gente tem também a participação da energia solar. Né? Já existem no Brasil algumas fazendas de geração de energia solar,
que eles são geradores, várias placas que geram energia solar e injetam essa energia na rede. Tá? Então vamos lá. Olhando aqui a tabela 6, que é a geração e consumo de eletricidade por autoprodutor, tá? Então olhando só para os autoprodutores, nós temos aí o setor sucroalcooleiro, tá? Que eles têm aí, eles consomem, né? Eles consumiram em 2019 13 giga-hora de energia para uso próprio e venderam 22 GB para o sistema integrado. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, a geração total foi de 36 GB, 36 mil GB, tá? E o consumo total de 14. Tá? Depois, seguido aí, nós temos aí a mineração. A mineração também tem aí o seu uso, a sua geração e o uso próprio, né? E também tem uma parcela aí pequena aí de venda de energia. A siderurgia também faz isso, né? Ela também tem a produção para consumo próprio, tá? Tá aí em 11 mil GB, tá? E consegue vender uma parcelinha aí de 1 GB, tá? Depois, os outros autoprodutores são papel celulose, química, agropecuários e outros, tá? O setor do petróleo também contribui um pouquinho, tá? Aí se a gente for olhar os totais, nós temos aí que os autoprodutores, eles produziram aí 72 gigawatt-hora de energia, tá? E venderam em torno de 30 GB para o sistema integrado, tá? Muito bem. Então, só para mostrar aí a importância do autoprodutor, tá? Que cada vez mais a gente usa aí a biomassa e o restante do processo produtivo para produzir energia, e isso agora entra, né, como fonte, né, de renda das empresas e dos setores produtivos. Tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre potência instalada. Bom, quando a gente fala de produção de energia, a gente está falando, como eu disse para vocês, está falando em watt-hora, né? Energia dada em watt-horas. Quando a gente fala em potência instalada, a gente vai falar em watt, né? Por exemplo, eu tenho um gerador de, sei lá, de 5.000 watts, né? Ou de 3 gigawatts, tá? Eu tenho uma usina que produz 1 gigawatt, que tem capacidade de produção de 1 gigawatt, né, de instalada. São grandezas diferentes. Então, potência instalada é dada em watt, né, é a potência da máquina, né, especificamente. E a energia que ela gera é dada em watt-hora. Então, vamos lá. Olhando a nossa potência instalada, tá, em gigawatt, a gente teve um aumento aí de 5,4% da nossa potência instalada. Então, toda vez que é construída uma nova usina hidrelétrica, toda vez que é construído um novo parque eólico ou instalados mais placas de energia solar, tudo isso contribui para o crescimento da potência instalada. Tá? Então, a expansão da capacidade instalada de energia elétrica foi de 8.800 megawatt no ano de 2019. As fontes renováveis são responsáveis por 94% da expansão. Então, quem está expandindo aí a nossa potência instalada, né, são as fontes renováveis, tá? Aqui muito fortemente ligado à geração eólica, tá? E um pouco ligado aí a solar. A gente teve a entrada de operação aí de algumas usinas hidrelétricas, então a expansão hidráulica foi de 5 gigawatt,
tá? E depois a solar de 2 gigawatts, tá? Muito bem, então se a gente for olhar aqui a capacidade instalada de geração de energia elétrica em dezembro de 2019, nós vamos ter a seguinte composição. Então, ó, o quanto de estruturas geradoras de energia, né, que a nossa capacidade, a nossa potência instalada, como é que isso se distribui aí na nossa matriz. Tá? Então vamos lá. Segundo as fontes, quais são as fontes, né, de potência instalada? Nós temos aí as fontes hidroelétricas, depois tem as fontes de biomassa, depois tem a eólica, a solar, a urânio, gás, o óleo, carvão mineral, tá? E outras fontes. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui pela usina hidroelétrica. Tá? A expansão de 2018 para 2019 em estrutura, tá? Fez com que a participação das hidrelétricas alcançasse 63% da potência instalada. Então, 63% da nossa potência instalada está baseado na energia hidroelétrica. Tá? Muito bem. Aí, olhando as usinas hidrelétricas, quais são os tipos de usina hidrelétrica que participam disso? Então, se a gente for olhar, 59% são usinas hidrelétricas, são as usinas de grande porte. Tá? E depois, praticamente 60%, né? 60% da potência instalada estão nas usinas de grande porte. Né? Quando a gente fala assim, a usina de Ilha Solteira, Itaipu, Três Irmãos, né? Xingu e tudo mais. Né? E depois, 3,5% estão aí nas pequenas usinas, né, das PCHs e nas CGHs, né, que são as pequenas e médias usinas hidroelétricas, né, como a gente viu aí no semestre passado. Depois, a nossa potência instalada em biomassa tem aí a composição da nossa matriz de energia de potência instalada em 8,7% baseada em biomassa. Tá? Se a gente for abrir aí o que é a biomassa, então a gente tem aí que 6,6% é bagaço de cana, 0,1% é biogás e depois os outros aí constituem 1,9%. Então a maior parte aí da biomassa vem do bagaço de cana. Tá? Na energia eólica, ela compõe com 8,9%, tá, da nossa potência instalada. Então reparem que ela está pau a pau aí com a biomassa. Tá? E a energia eólica, se a gente for olhar no sistema produtivo, ela produz muito menos impactos ambientais, né, do que a biomassa. Né? Depois a gente pode discutir um pouco melhor sobre isso. Depois nós temos aí a solar com 1,4%, né, então a nossa capacidade instalada, né, nosso total de capacidade instalada em watt, 1,4% vem da solar e 1,2% vem da nuclear, aí, das usinas baseadas em urânio. Depois tem o gás, 8,9% advém de gás, da potência instalada, né, que são o gás natural e o gás industrial. Tá? E depois, 4,5% do óleo, né, que é o óleo combustível, contribui com 1,9%. Carvão mineral, 1,9%, não tem desconhecidas. E depois, na geração distribuída, então isso aqui é na geração do sistema interligado. Na geração distribuída, a gente tem aqui que a maior parcela é na energia solar, com 1,1%. Depois as outras compõem o outro 0,1% para dar o total de 1,2%. Então, nacional, das quais são renováveis, nós temos aí 83% da nossa potência instalada está baseado em energia renovável.
Tá? Então, tem um dado importante, ó, que 94%, isso ó, aqui, ó, no mês 5 de 2020, né, a potência instalada de geração distribuída já estava em 2.900 megawatts, né? Isso ela está falando da geração distribuída, que é a que não está ligado no sistema, que não tá compondo o sistema interligado, tá? E sendo que 94% é solar, tá? Então isso mostra aí que houve um aumento muito grande nas instalações aí de energia solar, tá? O gráficozinho aqui da figura 4 mostra aí a oferta de potência de geração elétrica. Tá? Então, qual que é a nossa oferta de potência instalada? Então, a gente tem aí, só para confirmar aqui, né, 61% é baseado em energia hidráulica. Tá? Depois, a gente tem 11% baseado na eólica e solar, tá? Que foi agrupado as duas. Depois, em terceiro aqui, nós temos aqui, pau a pau aqui, a biomassa e o gás natural, né, em torno de 8%. E depois o restante aí, que é nuclear, gás industrial, né, e a importação. Então a gente tem uma supremacia aí na nossa oferta de potência instalada baseado em energia hidráulica, tá? Isso característica brasileira aí dos nossos rios e tudo mais. Depois, se a gente for olhar só para o sistema cativo, né, que é os APEs, tá? Nós temos aí que, em primeiro lugar, está a hidráulica, tá? Segundo os dados aí da ANEEL, tá? E aí depois ele vem seguido aí pelas outras fontes, tá? Mas quem mais produz no sistema, quem mais tem potência instalada no sistema cativo são as fontes térmicas, tá? E isso é baseado aí na biomassa, nos combustíveis fósseis, tá? São os que mais produzem, os que mais têm potência instalada, tá? Muito bem. Agora vamos lá, vamos para linhas de transmissão. Tá? Como é que se comportou aí as linhas de transmissão? A linha de transmissão é uma parte muito importante na geração de energia elétrica, porque é ela que faz a transmissão aí, ela que conduz tudo que é produzido, que são produzidos em lugares distantes dos centros consumidores, tá? Então, seria o nosso gargalo, né? Se você não tiver como conduzir, como transportar essa energia de um lado para o outro, tá? Lá da produção até o consumidor, isso se torna um gargalo. Se a gente for olhar a nossa estrutura, então, ó, só o destaque aqui, ó, as linhas de transmissão. Então, houve, de 2018 para 2019, uma expansão de 8.900 quilômetros de linhas de transmissão. Tá? Então, um aumento aí de 6,1% do nosso total de linhas de transmissão. Tá? Vamos olhar aqui as parcelas. Aqui. Então, como é que se divide aí as linhas? A gente pode classificá-las pelo nível de tensão de condução de energia elétrica. Então, cada linha tem um nível de tensão elétrica. Então, existem estruturas menores que conduzem estruturas, mesmo, falo, as torres mesmo, torres de transmissão. As torres menores, né, que tem um espaçamento entre os condutores menor, elas transportam energia, sei lá, em 230 mil volts, 230 kV, 230 mil volts. E as estruturas maiores transportam aí energia na ordem de 500 kV, 500 mil volts. Tá? Aqui o estado de São Paulo, ali perto do Platânia, ali, quem é da região aqui conhece, ou quem vai para Bauru, por exemplo, a gente cruza com várias linhões desse tipo, são linhões de 440 mil volts.
tá? Repara que elas são estruturas muito grandes, né? De 440 mil volts, serve para o transporte de energia, tá? Mas no Brasil nós temos aí linhas de transmissão. A grande maioria é da ordem de 500 kV, tá? 34% das nossas linhas de transmissão são de 500 kV. Depois, do outro lado, a gente tem 38%, praticamente igual, né? Em 230 kV. Então são os dois maiores tipos de linhas de transmissão. Aí depois a gente tem algumas linhas em 600 kV de corrente contínua, tá? Essa linha de 600 kV em corrente contínua faz interligação de algumas usinas que transportam, que produzem energia em corrente contínua. A gente tem aqui as linhas de 800 kV em corrente contínua, tá? Então, nem sempre o transporte da energia é feito em corrente alternada, tá? Por exemplo, a linha de transmissão que interliga a usina hidroelétrica de Itaipu, a parte paraguaia, né? Porque a gente tem, a Itaipu é binacional e tem uma parte da usina que produz em 60 Hz, né? Em frequência de 60 Hz, e uma parte produz em 50 Hz de corrente alternada, tá? Em frequência de corrente alternada. Só que essa parte que produz em 50 Hz, é, ela não pode ser interligada no sistema brasileiro, tá? Não tem como você conectar um sistema de 50 Hz num sistema de 60 Hz, né? Haveria um curto-circuito. Eles estão as fases têm tempos, né, diferentes, né? Então eles estão em fases diferentes, tá? Os ângulos de fase são diferentes. Então o que o pessoal faz? Pega essa energia que é produzida em 50 Hz, converte para corrente contínua e transporta isso em corrente contínua desde lá de Itaipu até aqui perto aqui em São Paulo, aqui perto de São Roque, aqui, né? Para uma estação que faz a inversão, transforma a corrente contínua e reconstrói uma senoide em corrente alternada em 60 Hz, tá? E existem outras linhas de transmissão que também são baseadas. Então, algumas usinas produzem em corrente contínua no Brasil e também são transportadas em corrente contínua e depois fazem essa inversão. Então, a gente tem aqui linhas de 600 kV em corrente contínua e em 800 kV em corrente contínua. Então, as nossas maiores aqui são as linhas de 230 e de 500 kV. Tá? Do total, 59 mil quilômetros são de tensão de 230 e 53 mil quilômetros, é uma extensão bem grande, né, em 500 kV. A expansão foi de 5,4%, né, como está no destaque, né, as nossas linhas cresceram, no total, cresceram 6,1% de 2018 para 2019. E só essas duas tensões, né, de 500 kV e 230 kV, aumentaram 5,4%. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho sobre a universalização do uso da energia elétrica. Nós vamos ter que parar por aqui, não vai dar tempo de a gente continuar. E... Só um minutinho, pessoal. Não vai dar tempo de a gente continuar por conta do horário, mas a gente retoma isso na aula que vem. Bom, a gente tem um indicador que é o número de medidores de energia elétrica no Brasil. Então a gente teve uma expansão de 1,2% no número de medidores, né, que é o reloginho lá que fica na entrada da unidade consumidora. Então, a gente tem, segundo o PNAD, a gente tem aqui, são dados do IBGE, 99,8% dos domicílios particulares tem acesso à eletricidade no final de 2019. Tá? Então, a grande maioria dos nossos domicílios tem acesso à energia. Tá? Esse é um bom indicador. Depois, se a gente for abrir aqui os medidores de energia elétrica, aqui ó, na figura 6, mostra aqui medidores de energia elétrica em milhões. Então nós temos aqui, a grande maioria dos medidores estão na parte residencial, tá? Então a gente vê aqui um ligeiro aumento aí de 2018 para 2019, né? Esse aumento pequeno aí.
passou de 72 para 73, tá? Nas residências. E depois, a parte comercial, um ligeiro aumento, na parte rural, né? E as demais, e industrial, na industrial, na verdade, houve um decréscimo, né? Então, o número total de medidores de energia elétrica chegou a 84 milhões em 2019, mostrando uma alta de 1,4% sobre 2018. A classe residencial ficou com 86% do total, seguido da comercial e da rural. Destaque para o recuo de 8,6% dos medidores na indústria. Né? Isso mostra que já está vindo numa fase de desaceleração da economia, tá? E esses dados são refletidos aí nos medidores. Tá? Bom, a gente vai começar a próxima aula falando dos leilões, tá? E eu vou deixar essa primeira parte com os textos no Moodle para vocês lerem sobre o assunto, tá? Também já vou deixar um artigo sobre os leilões para a gente poder falar sobre como funcionam os leilões de energia elétrica no Brasil. Então por hoje é isso. Qualquer dúvida, né, anotem aí para a próxima aula, leiam, por favor, todo esse relatório até aqui, até na parte de leilões, para a gente poder continuar a partir daqui. Tá ok? Então valeu, pessoal. Qualquer coisa, é só me chamar aí no Whats, manda as dúvidas e a gente vai conversando, tá bem? Um abraço para todo mundo. Leem o texto, por favor, e quem não acessou, pede para acessar para poder contar a presença, tá ok?